Olá, meus amores, eu estou aqui com vocês. Gente, hoje o vídeo ele vai ser um pouco diferente, né, do que eu costumo trazer aqui para vocês. Como tá chegando as festas de fim de ano, eu tenho uma princesinha de 4 anos, certo? Vai fazer 5 próximo ano. Então, eu vou estar fazendo para ela esse vestidinho. Foi eu mesmo que rabisquei. É um vestidinho simples, né, que eu quero fazer para ela. Como eu quero fazer um vestido que dê para usar em todas as ocasiões, tanto inverno como verão. Eu fiz esse vestidinho sem manguinha, porque eu posso usar ele no verão. E vou fazer também essa partezinha por cima, né? Esse sobretudozinho aqui, casaquinho, pra estar usando por cima no inverno, certo? E como vocês já sabem, a maioria de vocês, não sei se todas, mas quem tá entrando, né, novo no canal com certeza não vai saber. Eu sou modelista, né, profissional no Brasil, trabalhei muitos anos na fábrica mesmo, né, no térreo, na fábrica. E a minha profissão é modelista, certo? Tanto de adulto como de infantil. E eu quero trazer também esse vídeo aqui para vocês, porque eu tô com o intuito de trazer ou fazer um outro canal para mim de modelagem, onde eu vou explicar o passo a passo de modelagem, explicar como é que desenvolve modelos, tanto infantil como adulto. Então, já vou trazer aqui para vocês, e se você gosta desse conteúdo, já deixa aí o seu gostei, se inscreve também nesse canal e me ajuda a estar crescendo, né? Porque é um canal novo, então eu preciso da sua ajuda para que a gente venha crescer aqui no YouTube. O tecido que eu vou utilizar para estar fazendo esse vestido é esse tecidinho cambrion aqui, lindo e maravilhoso. Ele tem essa tramazinha linda aqui que eu acho uma fofura, com essas bolinhas. Vou estar utilizando esse tecido. Já estou aqui com os meus moldes base, certo? Pretendo também trazer para vocês vídeo ensinando a fazer essa base. Basinha da manga, da frente e das costas. Aqui ela é dobrado, né? Porque é a metade da frente, a gente sempre trabalha com metades. Modelagem sempre trabalhamos com metades. A base, né? Na verdade. Aqui é o papel que eu vou utilizar. É um papel Paplotter. Esse daqui tem 50... Deixa eu conferir aqui com vocês. Ele tem 50 de largura por 10 metros de comprimento. Comprei na Temo, mas você consegue também na Shopee, na Shein. E pode ser qualquer papel de modelagem também, né? Esse daqui eu comprei como se fosse para desenho. Vou estar cortando aqui um pedaço dele e já volto com vocês pra gente estar interpretando esse modelinho. Simples, mas muito lindo. Não repare o desenho, eu não sou desenhista, né, profissional, sou modelista. Então, eu fiz aqui um mini rascunho só para que vocês venham a entender, né, o que que quero trazer aqui para vocês. Pronto, estou aqui com papel. O papel é dobrado, tá? A gente vai dobrar aqui o papel para que a gente venha fazer o nosso molde inteiro. Já que a nossa base tá só a metade. A gente alinha aqui o meio com a dobra do papel, bem alinhado. Vamos colocar aqui um peso. E vamos copiar a nossa base, certo? Gente, a minha história na costura é muito interessante. Eu nasci, a minha família... Na verdade, eu tinha uma tia, né, que era costureira. E eu admirava muito. Eu, criancinha, admirava muito o trabalho dela. Costurando na máquina e tudo. E eu sempre pedi à minha avó para me costurar na máquina. Mas como a máquina era interior, era tudo muito difícil. Minha avó tinha muito ciúme, aquelas máquinas de pedal, né, ainda. Bem antiga. Mas eu vou modelando aqui e vou contando a história aqui pra vocês, pra que venha ser um vídeo bem interativo mesmo, pra que vocês venham conhecer um pouquinho da minha história também. Aqui, a gente tá com o nosso papel dobrado, certo? Agora eu vou fazer... Ele vai ser bem simples, esse aqui é bem simples, bem básico mesmo. Se eu quisesse fazer sem a... Como ela só tem
vai fazer 5 anos, o molde que eu estou usando é um de 6 anos. Já para não ficar tão pequeno. Como ele é bem simples e ela não tem seio ainda, eu vou fazer esse recortezinho princesa só mesmo porque eu gosto e para ficar uma coisa mais princesinha mesmo. Mas se não quiser também não precisa, pode fazer sem o recorte. Mas eu vou fazer o recorte até para que vocês venham ver como se faz um recorte princesa. Aqui, eu vou deixar aqui, desse cantinho da manga, cantinho da cava. Lembrando que esse molde, gente, ele já tem costura e vestibilidade, tá? A base que eu tô usando. Então, eu vou deixar aqui uns 6 centímetros para mim tá descendo o meu recortinho princesa. Se você quiser deixar, não, vou deixar 7, bem aqui assim, ok? Se quiser mais, mas eu gosto sempre que saia aqui assim. Como ele é um mini princesa, vou fazer mais ou menos aqui. Vou ver quanto é que eu vou deixar daqui pra cá, pra que vocês entendam. Do meio pra cá, eu vou deixar 7. Vou deixar 6, que no total vai ser 12, ok? Porque aqui nós temos a nossa dobra, então no total vai ser 12. Eu gosto de fazer manual, mas eu vou usar aqui, tentar usar aqui a régua para que vocês venham ver como se faz com a régua. Vou usar esse daqui de dentro, porque esse aqui já é mais... Dá pra fazer o decotezinho melhor. Vou trazer ele mais pra cá um pouquinho. Meio centímetro a mais. Pra não ficar também muito pro meio. Então, aqui no caso, tinha 6, ficou... Vou deixar com 7. Certo? Aqui está o nosso decotinho princesa. Eu vou tirar aqui um pouco aqui dessa curvatura também, porque não precisa de muita curva. Eu gosto de fazer mesmo na mão, porque eu não gosto que ele fique muito curvado aqui em cima. Ele tem uma leve curva. Então, vou fazer ele aqui na mão, certo? Aqui está o nosso decote princesa. Mas, como eu vou fazer esse modelinho forrado, eu vou precisar desse molde antes que eu faça o recorte princesa. E vou retirar também o recorte princesa para fazer a parte de fora, certo? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu vou fazer aqui, vou recortar pra gente estar fazendo o forro. Enquanto eu corto, eu converso com vocês. Pois sim, né? Aí minha avó tinha essa maquininha, aquela maquininha de pedal bem antiga. E eu sempre querendo costurar. A minha outra avó, por parte de pai, já tinha me ensinado a fazer roupinha de boneca na mão. Como cortava, calça comprida, sainha, blusa, tudo. E eu fazia coisas lindas, ficava lindo, viu? E eu era apaixonada já desde pequenininha. E eu vou antecipar um pouquinho a história para não ficar muito longo. Mas, enfim, muita peleja. Eu tentando convencer a minha avó de me deixar costurar na máquina. E... porque eu já minha tia já tinha me ensinado, só que minha avó não deixava eu costurar sozinha, só se fosse com a minha tia. Como eu queria costurar só e minha tia não estava em casa, aí a minha avó disse, depois venha botar o bolso no meu vestido. Se você botar um bolso no meu vestido, eu deixo você costurar. Aí eu, muito esperta, pronto, boto. Só que primeiro eu fazia minhas roupas de boneca, todas elas. Depois eu fazia o bolso do vestido da avó. Ou às vezes fazia uma parte, deixava outra parte para depois, para que ela deixasse eu usar a máquina depois, né?
Até porque ela tinha muito medo que eu quebrasse a agulha da máquina dela. Porque como era interior e na época era tão interior mesmo onde a gente morava que não tinha energia. Era tudo na lamparina. Não sei se vocês sabem o que é. Aqui eu vou tirar o recorte princesa. Vou marcar aqui o recorte princesa. Pra gente tá botando a margem de costura. Por quê? Porque se é um recorte, essa parte aqui, ó, onde eu vou passar essa carretilha, pra poder marcar embaixo, pra mim tá fazendo esse recortezinho princesa, certo? Isso aqui eu reservo. Ó, não sei se vocês estão vendo, mas aqui a carretilha deixa essa marcazinha aqui, ó. Então, aqui, dessa marca pra lá, é aonde eu vou colocar a margem de costura. Porque como é um recorte, tem que ter a margem de costura, porque se não colocar a margem de costura, não vai dar certo. Porque aí eu vou usar 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro, a minha peça vai ficar com 2 centímetros a menos. Que na verdade é 4, porque são os dois lados que leva isso aqui. Então, vamos colocar 1 centímetro nessa margenzinha aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando. Aí sim, a minha avó não queria me dar a máquina porque ela tinha medo que eu quebrasse a agulha da máquina e era muito difícil para conseguir a agulha naquela época. Mas aí, com a desculpa de colocar o bolso do vestido dela, ela deixava eu usar. E foi assim que eu aprendi a costurar. Então, sempre eu tive muita curiosidade, né? Primeiro eu fui costureira, aí depois eu fiz um curso de modelagem com a Socorro Monteiro, a melhor modelista de Fortaleza. Socorro Monteiro, fica na Maraponga, em Fortaleza. Uma pessoa maravilhosa, meiga, que me deu essa oportunidade incrível. Fiz o curso com ela, a menina que trabalhava para ela na época, ia sair, ela me convidou para poder ser assistente dela, e eu, lógico, aceitei na hora. E foi onde eu aprendi muito na minha vida. Devo muito a ela mesmo, tudo que eu sei hoje. Uma pessoa maravilhosa mesmo. Socorro Monteiro é perfeita mesmo, é uma lenda viva. Que Deus abençoe a vida dela, que ela venha ter muitos e muitos anos de vida ainda. E é isso aqui, ó, já coloquei, né, a margem de 1 centímetro, porque a gente vai ser costura reta, então eu gosto de deixar a margem de 1 centímetro. Aqui a gente recorta. Procura fazer um recorte perfeito, né, para não ficar repicado. E vamos. Eu quero trazer o passo a passo desse vestido bem detalhadamente com vocês, inclusive da costura, tá? Vou trazer também umas partes da costura para me dar uma dica de costura aqui, de embutir para vocês. Ó, aqui está o nosso recorte princesa, que é a lateralzinha da frente. Vamos colocar o nosso fio. A gente tirou ali, isso aqui já é um esquadro. Como o nosso fio é esse, ele tá aqui reto, então ele só vai ser transferido daqui pra cá. Ele vai permanecer essa base aqui reta, eu posso usar ela, né, botar minha régua nela pra mim tá pegando o meu fio. Então, aqui eu deixo certinho, venho aqui, e aqui é o meu fio da peça. Fio, lateral, frente. No caso, vai ser 2 vezes, porque é de um lado e do outro, ok? A gente já reserva. Voltamos pra cá. Aqui, antes de eu fazer esse recorte, eu vou passar esse papel para poder a gente conseguir o nosso forro. Pronto, já estou aqui com outro pedaço de papel dobrado também, certo? Alinho aqui o meio do meu molde certinho, pra gente tá tirando aqui esse recorte do meio.
Vou usar aqui como auxílio essa pedra. Aqui, eu vou repetir até aqui, que eu vou precisar tirar aqui. Aqui eu venho pra cá. E repito todo o resto do molde. Aqui eu venho com a carretilha e faço a mesma coisa que eu fiz com o outro. Passo a carretilha em cima do recorte para tá marcando o outro lado. E esse aqui já vai ficar como o meu forro, que eu vou usar na parte de dentro. Que daqui a pouco também eu vou mostrar um truquezinho pra vocês que a gente faz com ele para que não fique aparecendo. Aqui já está a marcação da minha carretilha. Não sei se dá pra vocês perceberem. Mas está aqui. Já vou vir aqui botando 1 centímetro de costura. Porque é onde vai ser costurado e a gente tá usando margem de 1 centímetro. Botar todo aqui 1 centímetro, certo? Pois bem, e na minha época não era fácil porque era tudo muito difícil. Meus pais eram agricultor, o que trabalhava era só para criar, éramos 6 filhos, tudo pequenininho. Foi uma época bem dolorosa, mas que eu trago grandes recordações. E que no final a gente sente saudade, né, daquela época. Mas graças a Deus, meu pai e minha mãe eram pessoas, são, porque são vivos ainda, graças a Deus, que Deus tem muitos anos de vida ainda a eles. Eram pobres, mas nos deram educação, nos ensinaram os princípios, que realmente é o mais importante, né? Nos ensinou a ser pessoas do bem e a lutar pelos nossos sonhos de formas corretas, sem passar por cima de ninguém, né? Mas nunca desistindo dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E aqui eu vou recortar todo em volta. E logo cedo eu fui trabalhar, né, na cidade. Fui cuidar das minhas primas. Tinha 10 anos de idade quando eu fui cuidar das minhas primas. E desde cedo eu comecei, né, a minha vida. Não tive uma infância, podemos dizer assim. Mas eu agradeço muito a Deus, porque hoje eu sou quem eu sou, porque, enfim, Deus tem um propósito para tudo, né? Só tenho a agradecer a Deus pela vida que Ele me deu, pelas oportunidades que Ele me deu. E eu quero trazer também para vocês, né, este canal, exatamente porque eu tive chances na minha vida. Embora eu tenha pago muitas coisas, mas eu tive muitas oportunidades, pessoas que me ajudaram. E eu quero, nesse canal, também estar ajudando pessoas, né? Tanto com os personalizados, como com modelagem. E, lógico, que para que isso também aconteça, eu conto com a ajuda de vocês, para se inscrever no canal, para compartilhar, né? Para que outras pessoas venham ter essa mesma oportunidade, né? De estar conhecendo também e aprendendo. Aqui é o meio, né, na nossa frente, ela tava dobrada. Então, eu abri. Então, o meio é o nosso fio. Fio. Aí, eu coloco o meio, frente, uma vez, porque esse aqui vai ser usado só uma vez. Aqui está a nossa recortezinho, que vai ser costurado aqui, né, que vai ficar aqui perfeitamente, certinho. E aqui está o nosso, que vai ser o forro. Agora, eu vou falar pra vocês o truquezinho que eu faço nesse forro, pra que não fique aparecendo costura. Eu venho aqui, tiro meio centímetrozinho, menos de meio centímetro, só mesmo pra dar esse... pra não ficar aparecendo costura. Como não vai ter manga, pra não ficar aparecendo essa costura, eu tiro esse pouquinho... E aqui no decote também. Bem pouquinho, só mesmo para não aparecer
o tecido de dentro ficar pra fora. É isso. E aqui eu venho e recorto. É menos de meio centímetro. Eu não tiro mais que isso porque não tem necessidade. Depois na máquina, quando eu for costurar, eu mostro pra vocês o resultado. Recortamos novamente e vamos para as costas. Que as costas também não vai ter segredo. Pronto. Nas laterais não mexe, no comprimento não mexe, só aqui mesmo, só na parte do forro, tá? Agora vamos para as costas. Pronto, aqui é a nossa base das costas. Copia toda ela novamente. Eu vou copiar aqui todinha e volto com vocês. Pronto, já com as costas copiadas. E essas costas, ela vai ser de botão. Ela já tá aqui com o transpasso do botão de 2,5. E ela é basicamente isso. Eu não vou fazer recorte nas costas, vou deixar sem recorte mesmo. Vou deixar ela inteirinha. E eu vou apenas copiar de novo em uma outra folha pra gente fazer o acabamentozinho, né? Tirar aquele tantinho que a gente tirou aqui pra poder tá fazendo a parte do forro, porque eu quero ele todo duplo, a parte de cima. Então, eu vou recortar aqui. Vou recortar ele todinho aqui e já vou copiar novamente. E já volto com vocês, com ele copiadinho. Pra mim só tirar aquele pedacinho das costas, tá? Vou terminar aqui de cortar, vou copiar o outro, vou cortar também e vou vir só mostrar que o tantinho que a gente vai tirar aqui também das costas. Pronto. Já copiei de novo, já recortei e aqui já é a parte do forro. Então, a gente vai tá tirando apenas aquele mesmo tantinho que eu tirei ali na cava e no pescoço, bem pouquinho, só mesmo para que o nosso forro não venha, aparecer no lado de fora da nossa peça, certo? Se tivesse cava ou se tivesse manga, não precisaria tirar na cava, a gente tiraria só no degolo. Mas como não tem cava, eu vou tirar também na cava. Não, pronto. E aqui recorta também e já reserva, porque já é... Aí, gente, eu quero fazer essas costas com um decote coração, ok? Quero que ela fique com um decote coração aqui nas costas, esse vestido. E eu vou já mostrar pra vocês como eu vou fazer esse recorte coração. E na máquina, quando eu for costurar, é que eu vou mostrar como é que eu faço o corte, porque eu não gosto de cortar na modelagem, eu gosto de cortar já no tecido, marco no tecido, já corto, costuro, e depois que eu costuro é que eu corto. Eu acho bem mais fácil e bem mais proveitoso, certo? Então, aqui já é o nosso forro. Vou colocar aqui nosso fio, né? Que é aqui no meio das costas. Só vou trazer ele aqui pra frente. Fio, forro, costa, 2 vezes, ok? Outra coisa, gente, eu decidi que eu quero essas minhas costas mais cavadinha. Então, eu vou tirar aqui um pouco
deixar essa costa mais cavada, certo? Porque ela tá muito reta. Vou tirar isso aqui pra vocês verem melhor. Ela tá muito reta. Eu quero que ela fique um pouquinho mais cavadinho, só aqui nas costas. Porque como não vai ter manga, essa base é pra receber uma manga. Como esse vestido eu não vou fazer ele com manga, então eu vou fazer ele mais cavadinho aqui. Pronto, então eu vou tirar aqui. Tanto vou deixar mais cavadinho aqui na costa, não vou mexer aqui em cima, só aqui mesmo. Como vou descer um pouquinho o decotezinho das costas. Vou descer aqui na faixa de 1 centímetro só, porque eu também não quero ele muito embaixo. 1,5. Descer 1,5. E eu venho aqui mesmo com a mão livre. E chego aqui. Da mesma forma, aqui embaixo. Não mexo aqui pra baixo, mas do início aqui da cava. Venho na mão livre mesmo, que aqui é de gosto. Se quiser mais cavadinho, faz mais cavadinho, se não, faz menos. Eu vou deixar assim, porque eu vou querer um pouquinho cavadinho pra não ficar também tão... Mas eu acho que ficou demais. Quero menos. Quero só aqui assim. Não quero também muito cavado não, essas costas. Quero menos, porque aqui tudo manda o seu modelo. Você tendo o modelo na mão, você vai estudar o seu modelo. Como eu quero, aqui é um vestido que eu vou fazer, então eu quero assim. Mas se eu tivesse um modelo, quem mandaria era o modelo que eu estivesse fazendo, certo? Que ali eu fiz o rascunho, mas o rascunho que eu fiz é exatamente isso que eu quero. Agora, quando a gente já tem um modelo, o que vai mandar é o modelo que a gente vai fazer no molde, certo? Isso aqui desconsidera, não existe. Vou apagar. Prontinho. Essa é as costas. Aqui é o forro. Como eu fiz esse descido aqui, eu vou ter que refazer aqui a parte do forro, botar as costas em cima, pra mim tirar a mesma coisa no forro e depois tirar aquele outro menos de meio centímetrozinho que eu quero também que fique abaixo, pra não aparecer no nosso tecido, não é isso? Pronto. Essa é a nossa peça principal, que vai ficar por fora. E esse é o nosso forro. Se aqui eu ainda tenho isso pra tirar, então eu vou entrar mais 2 milímetrozinho, 2,5 milímetro. E aqui também, porque eu não quero que esse forro apareça na minha peça por fora, ok? Então, eu vou entrar esse meio, 2,5 milímetrozinho, no máximo meio centímetro, que eu já acho muito meio. Só mesmo para não aparecer o forro por fora da nossa peça. Certo? E aqui eu venho e recorto. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Vou deixar também aí o meu Instagram, se vocês quiserem seguir, tirar dúvidas, ok? Eu vou tá ajeitando aí das minhas redes sociais, ainda tá um pouquinho bagunçada, porque eu não era muito de redes sociais, mas agora eu vou começar aqui, porque eu tenho esse intuito de trazer aqui pra vocês, né, esses ensinamentos. Ajudar vocês também aqui com um pouco que eu sei. Pronto, as costas e o forro. Agora, eu quero um modelo coração aqui nessas costas, um decote coração. O que que eu vou fazer? Eu pego aqui um papel, dobro ele ao meio, é assim que eu faço o meu coração, certo? Dobro ele ao meio. Venho aqui, desenho metade de um coração.
vou ver se esse coração aqui é bom ou se esse coração aqui vai ficar grande. Pra gente ir adaptando. Eu tô ensinando o básico pra vocês, como funciona mesmo. Porque não adianta eu pegar aqui um molde de um coração. Quero ensinar pra vocês como fazer. Certo? Pra vocês não ficar presos só aos moldes. Ó. Fiz aqui a metade do meu coração. Abri. Tenho um coração. Agora, eu quero ver se esse coração vai ser o suficiente pra cá. Aqui, eu vou ter, de carcela, eu tenho 1 centímetro de costura. E vou ter 2, são 3. 1,5, que é da margem do botão. Porque ultrapassa um com o outro, certo? O botão, ele fica com 3 centímetros. O caseado do botão. Só que como ultrapassa uma peça na outra, é meio de uma e meio de outra. Pra ficar as 3 no meio, entendeu? Espero que sim. Então, se eu tenho... Aqui é o meio do meu coração. 1 centímetro de costura e 1,5 que é do caseado, eu vou ficar com 2,5, não é isso? Então, eu tenho que dar aqui 2,5, ok? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença para que o nosso coração fique perfeito na hora que a gente vai montar, colocar o caseado, botar o botão e fechar, unir a nossa peça, certo? Uma na outra. Isso aqui que faz toda a diferença. Então, como seria que vai ficar? Eu não vou cortar agora, eu vou só marcar, porque eu só gosto de cortar na hora da máquina. Marco lá na hora que eu costuro, é que eu corto. Ó, aqui você vai ver quanto é que você vai querer que fique pra cima e quanto você vai querer que fique pra baixo. Entendeu? Se você quer que o seu coração fique bem centralizado, esse é o lugar ideal. E como é que a gente vai ver aqui quantos botões vai pegar em cima, quantos botões vai pegar embaixo. Aqui nós temos 1 centímetro de costura. Aqui vai ser aonde vai ser costurado o nosso coração. E aqui também. Aqui nós temos outro centímetro que é de costura que nós temos que tirar, ok? Então, vamos ver. Aqui, vai dar para colocar um botão, 2 botões. E aqui embaixo também, um botão, 2 botões. Certo? Se for assim, a gente coloca 2 botões em cima, 2 botões embaixo. Se você quiser para botar só um botão em cima, então você vai subir o coração aqui pra cima, pra você tá desenhando ele mais em cima. E ele vai ficar mais em cima, não vai ficar centralizado. Mas eu vou querer ele centralizado, porque eu vou botar um botão 2 em cima e 2 embaixo. Então, eu vou vir, eu volto aqui com ele onde eu já botei a primeira marcação. E vou deixar ele aqui marcadinho pra mim ter noção de como ele vai ficar aqui na minha peça. Só desenho ele aqui, mas eu não vou cortar a modelagem. Na peça eu corto inteiro e eu uso esse coraçãozinho aqui, o moldezinho do coração, pra me desenhar no meu tecido. E esse aqui eu deixo como marcação para quando eu for cortar a minha peça, eu já uso como marcação aonde é que eu quero que fique o meu coração, ok? Assim que eu deixo. E na hora do corte é que eu resolvo. E esse moldezinho também do coração fica aqui. Pronto, resolvido até aqui a parte da blusinha do vestido. O que eu quero fazer aqui com vocês? A saia, não vou fazer na modelagem, porque é muito grande, não tem como eu fazer aqui. E não tem necessidade, então eu vou passar apenas as medidas. A saia, ela vai ter 88 pra frente e 80 pra costa. Sem margem de costura, isso já pronto.
Como o meu tecido, ele já tem essa largura, então eu não vou usar corte, eu vou usar 8 com 8, 16 e 1,60. O total de 1,60, que é a largura do meu tecido, para mim tá fazendo a minha saia. Então, eu vou usar 1,62 com costura por 37 não, 37, 30 por 40. Para mim tá fazendo a minha saia, certo? Vai ser 162 de comprimento do tecido, auréola a auréola, por 40, porque 36 é a altura total da saia pronta, e eu preciso de 1 centímetro em cima de costura, e eu preciso também de mais 4 centímetros para estar fazendo a barra, porque essa barra que eu quero fazer é 4, que o total dá 5. Então, dá pra mim deixar a saia com 36, ok? Perfeito. Vai ficar aí 3 centímetros de barra. Tá ótimo. Então, quando eu for fazer a divisão das pregas, que eu vou fazer na hora que eu for montar o vestido, eu vou trazer aqui, vou explicar pra vocês direitinho como é que a gente faz pra ficar quantos pregas vai pegar, porque eu quero que seja 8 pregas. A fundura das pregas, como centralizar as pregas direitinho, isso tudo na hora que eu for costurar, cortar e costurar. No próximo vídeo eu explico pra vocês. Agora, eu vou fazer com vocês o casaquinho, certo? Esse casaquinho eu quero fazer ele com essa só na frente mesmo, golinha boneca. Então, vamos lá. Pega esse papel novamente. Nosso papel já está dobrado. Vamos pegar aqui o nosso molde da frente, a nossa base da frente. Coloca aqui no meio certinho. Margenzinha certinha aqui no meio. Vamos usar uma pedra como auxílio. Não sei como é que vai ficar a claridade desse vídeo, gente, porque tá um pouco escuro. Tô sem sol. E eu tô sem lâmpada pra filmar. Mas eu creio que vai dar certo, vai dar pra vocês verem direitinho. Pronto, a gente marcou aqui novamente. Aqui a nossa frente, certo? Agora, a gente vai marcar, vamos fazer a nossa gola boneca. Porque é exatamente aqui na frente que a gente copia pra gente fazer essa gola boneca. Eu quero que essa gola boneca, ela tenha 5 centímetros pronta. 6 centímetros pronta. Então, para que ela tenha 6 centímetros pronta, eu preciso ter 8 centímetros, porque vai ser a costura de baixo com a costura de cima, certo? Então, vou marcar aqui 8. Todo em volta aqui desse decote. 8 centímetros. Vai ficar maior do que aqui. 8 centímetros. Passou da manga, mas não tem problema porque aqui vai ter a costura, então vai ficar... Não, porque aqui também tem costura, então 8 centímetros não dá. Então, vamos deixar com 7 centímetros. Pronto, 7 centímetros. Porque se deixar com 8 vai ficar maior do que o ombro. Não é interessante, eu não quero assim, a não ser que você queira que fique maior. Mas como eu não quero que fique maior, vou deixar ela com 7, porque ela vai ficar pronta com 5. Pronto, que fica bem aqui assim, certinho. Ok? Agora, a gente vai recortar esse nosso molde. Pra gente tá tirando. Vamos cortar o molde pra gente tirar
a nossa golinha. Vou recortar aqui e volto com vocês. Prontinho. Cortei aqui, tá aqui a nossa marcação. O que a gente faz? Pega aqui outro papel, dobra ao meio. Venho, coloco aqui. Tá bastante frio aqui, gente, por isso que eu tô aqui toda empacotada. Que a gente faz, já risca. Parte de cima e aqui, né, o decote. Com a nossa carretilha, com o auxílio da carretilha, eu venho fazer essa marcação aqui. Essa carretilha é importantíssima na modelagem. Ok. Estou aqui com a minha marcação já da carretilha. Como aqui já tem costura, eu já fiz a marcação para ter costura, não precisa acrescentar costura. E agora vamos fazer a gola boneca. Aqui é o meio da nossa golinha, né? Onde tá o nosso fio. Temos que dar 1 centímetro de costura pra cá. Porque aqui eu vou fazer ele partidinho no meio, mas vai ser só mesmo como casaquinho. Não vou botar botão, não vou botar nada, só pra usar por cima do vestido. Então, eu vou usar a marcação do meio mesmo. Não vou acrescentar mais nada, vou só botar a base de costura porque vai ser tudo embutido. Aqui. Vou recortar aqui e volto com vocês. Pronto, está a nossa gola. Agora, vou dobrar ela ao meio pra mim fazer a entradinha da gola boneca. Dobrei ela aqui ao meio, faço essa marcação, abro novamente. Vejo aqui, eu vou precisar aqui de 1 centímetro de costura. Aqui embaixo também vou ter mais 1 centímetro de costura. Vamos supor que eu quero que ela fique aqui assim. Pronto. Venho aqui com ela dobradinha novamente. E faço arredondamento da minha gola boneca. Venho, corto. E aqui está a minha golinha boneca. Se aqui eu quiser ela mais estreitinha, é só eu vir aqui. Faço isso. E aqui também, como eu quero que ela fique mais... Não reta aqui, quero que ela fique menorzinha aqui. Venho aqui também. Faço isso. E aqui está a minha gola boneca. Aqui é ombro. Ombro. E aqui é meio. Ok?
E o fio da nossa golinha é esse daqui. Esse é o fio da nossa gola. Por quê? Porque aqui veio do meio da blusa, então esse é o fio. Eu só transferi pra cá. Gola 4 vezes tecido 2 vezes tecido 2, que é o entretela. Ok. Então, aqui voltamos, já temos a nossa golinha boneca. Voltamos aqui para nossa frente, não é isso? Que não podemos mexer mais em nada, a não ser abrir ela, encontrarmos aqui o nosso fio, que é o meio. Marcamos aqui o meio, passamos uma linha reta no meio, meio centímetro a mais que é de costura, meio não, 1 centímetro, perdão, de costura e cortamos. E aqui é a frente do nosso casaquinho. Vamos colocar aqui o fio. Fio, frente, casaco. Ok. E agora é as costas. Pega aqui a base das nossas costas. Pega-se mais um pedaço de papel. Vou pegar aqui e volto já com vocês. Um pedaço de papel dobrado ao meio. Agora aqui, as costas aqui já está com o passado do botão, não é isso? Aqui ela tem 1 centímetro de costura com mais 1,5, que é o transpasse do botão, que dá a totalidade de 2,5. Então, a gente vai ter que tirar esses 2,5, porque as costas do nosso casaco, embora eu tenha marcado ali, eu não vou fazer ela partida, eu vou fazer ela inteira. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na nossa base mesmo. Faço uma marcaçãozinha aqui, 2,5, só um piquezinho, em cima do mesmo jeito, mais 2,5, pra mim saber a partir de onde eu vou encaixar aqui no meio, pra gente tá tirando essa passagem aqui, ok? Bota uma marcaçãozinha de um lado, juntinho com o papel, ó, uma marcação aqui, a outra tá aqui. Segura bem o molde para não mover e vamos marcar. Prontinho. Aqui está as costas do nosso casaco. Recortamos. Quero que ele fique bem aqui em cima mesmo. Não quero mexer nisso. Ok. Agora, vamos colocar fio. O fio é no meio. Fio. Costas. E aqui, eu vou fazer ele todo duplo, como eu já falei, né? Eu quero fazer ele todo duplo, até porque é inverno e precisa ser aquecidinho. Mas se você não fosse fazer duplo,
Você poderia botar um viés aqui, se você quisesse baixar mais aqui também você poderia. Poderia deixar aqui um ou dois para costura. A frente também, se você não quisesse dupla, também poderia fazer a mesma coisa. Só colocar a margem para barra, ok? Mas aqui já está a frente, as costas do meu casaco, a minha golinha boneca. Agora tá faltando a manga, não é isso? Vamos fazer a nossa manga, porque essa manga eu quero ela bem, aquela manga bem princesa mesmo aqui em cima, bem flu-flu. Então, ela aqui já tá um pouco, mas eu quero ela bem mais. Vou cortar aqui papel e volto com vocês. Com o nosso papel, dobrei aqui ao meio, pra me ter aqui a marcação do meio da minha manga. Passo uma linha reta. Venho com a minha manga. Como eu quero ela bem flu-flu, eu vou deixar aqui 10 centímetros pra cima, porque eu quero ela bem flu-flu mesmo. Então, deixa eu já deixar aqui essa margem pra mim já usar. Não, vou deixar só 8. Acho que 8 é o suficiente. Essa aqui já tem franzido. Então, essa 8 é o suficiente. Agora, se fosse uma manga base mesmo, básica, que não tivesse nenhum franzido, poderia deixar os 10 tranquilo. E aqui, eu venho, contorno aqui, né? Marco aqui a minha... Desenho aqui a minha manga. Com a minha manga desenhada, vou dobrar aqui ao meio, para que fique mais fácil para mim explicar para vocês. Ó. E aqui eu venho só até aqui, ó. Aqui de cima, fazendo esse volume, que é o que eu quero que fique bem folgadinho lá em cima, bem flu-fluzinho, que é o que vai dar esse volume para ficar levantadinho aqui em cima, tá vendo? Então, é isso que eu faço para que ela fique com esse volume levantado. Pronto. E aqui, da cava até embaixo, pra minha filha, é 28. Que é exatamente aqui, 28. Vou deixar aqui. E a circunferência do bracinho dela, 17 pronto, então vou deixar com 20. Pra ficar com costura. Então, aqui eu venho, coloco 10. Aqui tá dobrado, 10, 10, 20. E aqui de cima eu desço pra cá. E aqui está a manga. Desculpem, eu acho que ficou um pouco embaçado, mas aqui está a nossa manga. Agora é só recortar. Prontinho. E se você quiser uma manguinha mais justa, você vem aqui. E dá essa entradinha.
É o que eu vou fazer, que eu gosto dessa manga com essa entradinha. Pronto. E assim está a nossa manga. E o nosso vídeo é até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, deixem nos comentários se vocês querem mais vídeo como esse. O próximo vai ser o cortando, né, o vestido. Vou ensinar vocês questão de fio, de tecido, essas coisas, como cortar, como montar e tudo. Cortando e costurando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês. Não esqueçam de se inscrever nesse canal. Compartilhar para o máximo de pessoas que vocês puderem. E o meu muito obrigado, um beijo, e foi um prazer compartilhar um pouquinho aqui da minha história com vocês. Espero ter a oportunidade de poder compartilhar muitas outras. Beijos, tchau, tchau!